A paz do Senhor, amados irmãos, estamos iniciando esse mês de janeiro do novo ano de 2018 e estamos iniciando um novo trimestre com essa lição sobre a Epístola aos Hebreus, ou a Carta aos Hebreus. E nós estaremos então estudando essa nova lição nos próximos meses de janeiro, fevereiro e março. Eu já quero de antemão desejar para você, para sua família, para todos os irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, um ano de 2018 abençoadíssimos, cheio de saúde, de paz, de prosperidade e que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, lição de número 1, domingo, dia 7 de janeiro, primeiro domingo do ano de 2018, e o nome dessa lição, o tema dessa lição é a Carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Então, o Senhor Jesus é apresentado nessa carta como o grande sumo sacerdote. E nesse textual especificamente, Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, ele inicia dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Graças a Deus, que texto áureo maravilhoso. Verdade prática, por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Graças a Deus, forma especial e definitiva. Vamos pensar um pouquinho então sobre o nosso texto áureo. Esse texto áureo que é o preâmbulo, a abertura da carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O nosso primeiro texto áureo, então, ele está inserido no primeiro capítulo da nossa epístola aos Hebreus e nos aponta algo interessante, porque ele diz assim: havendo Deus antigamente. Como que Deus falou antigamente? Ele falou através dos profetas e através da sua teofania, quando Deus se transforma em algo. A teofania é em forma de mensageiros, que são os anjos, ou em forma de nuvem, de fogo, de vento. Isso tudo são as teofanias de Deus. Então ele falou de muitas maneiras e de muitas formas, né? É isso o que diz o início desse nosso texto áureo. Ele fala então: Deus falou antigamente de muitas vezes e de muitas maneiras. Então, tanto da maneira teofânica, por exemplo, como ele falou com Moisés, não foi através da sarça ardente? Aquela é a teofania de Deus. Para Abraão, através dos anjos, Gênesis capítulo 18, os 3 anjos que aparecem a Abraão, é a teofania de Deus. E também falou pelos profetas aos pais. Se você ler Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E também aqui em João 14,6, vai falar em João 14,6, Jesus declara ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é a grande e última manifestação de Deus quando o Verbo se faz carne. O Verbo, a palavra se faz carne. Então aí fecha a revelação explícita de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar então: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras
aos pais pelos profetas. Então os profetas, sem dúvida alguma, foram meios, instrumentos de Deus. E foram muitos profetas, desde profetas que tiveram a oportunidade de ter uma formação intelectual, como Moisés, por exemplo, que foi formado em toda a ciência do Egito, então uma pessoa extremamente capaz, intelectualmente preparadíssima, até pessoas mais simples, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudo filosófico, intelectual, militar, social, econômico, por exemplo, como Amós, que era boiadeiro. Ele mesmo fala isso, que ele era boiadeiro em Amós capítulo 7, versículo 14. Então nós temos aproximadamente 40 homens e mulheres de Deus que foram usados através do ministério profético como mensageiros, falando aos pais. E nós temos então, vindo à plenitude dos tempos, o Verbo Emanuel. Nós comemoramos ainda no último mês de dezembro de 2017 o Natal, né? O Verbo se fez carne, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O Verbo se fez carne, fechando então todo esse plano, esse projeto de comunicação de Deus. Agora eu coloquei na lição e eu quero que você acompanhe. Você pode acessar no meu site www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. Você pode ir lá na lição de número 1 e você vai encontrar então referências bíblicas. Eu vou ler algumas para você. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 2 e 4. Agora preste atenção. A Bíblia é cristocêntrica. Isso é importante você saber. A Bíblia tem história, tem geografia, tem economia, tem leis, tem tudo que você imagina, mas ela aponta para o Verbo que se fez carne, aponta para o Senhor Jesus. Então a Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o centro da palavra, tudo apontando para o momento extraordinário da obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Então Romanos capítulo 1, versículo 2 e 4, você pode seguir aí na sua Bíblia, diz assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11, diz: do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram a graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Veja como a Bíblia é cristocêntrica. Olha, havendo Deus falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais através dos profetas, mas os profetas estavam também testificando a vinda de Cristo, a palavra que se fez carne. Mateus 26, 56, parte A diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Está entendendo? Olha só o que diz Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. Tudo isso para você entender que Deus enviou os profetas, mas essa palavra é uma palavra harmônica, homogênea. É uma palavra que aponta para Cristo, não pode ter outra ideia. Toda a profecia está apontando então para o Cristo. Lucas 4, 17 e 21 declara: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Graças a Deus. Olhem como a Bíblia é cristocêntrica. Deus falou através dos profetas, mas apontando para Cristo, a palavra materializada de Deus. Lucas capítulo 24, versículos 26 e 27 declara: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. A Bíblia é cristocêntrica. Os profetas profetizam e falam acerca do Messias. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 45 declara: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Jesus cita a Torá como ela era dividida na época dele. Ou seja, ele fala da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Era a maneira de dividir todas as escrituras sagradas hebraicas do Antigo Testamento, e tudo vai falar sobre Cristo. É isso que ele está falando, porque a Bíblia é cristocêntrica, graças a Deus. João capítulo 5, versículos 39 e 40 diz: examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então o que o Senhor Jesus está dizendo para o povo judeu da época? Está dizendo: vocês examinam as escrituras, por quê? Porque vocês sabem que nelas está a vida eterna. Pois bem, elas testificam de mim. Então veja que toda a Bíblia Sagrada aponta para o Salvador. Então Deus falou através dos profetas, preparando então o povo para recepcionar o Messias, o Verbo que se fez carne. João capítulo 5, versículos 46 e 47 diz: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha a palavra exortativa do Senhor Jesus. Ele está dizendo que Moisés, que a lei, que os profetas, que os salmos, todos estão apontando para o seu ministério, o ministério do Senhor Jesus, o Messias. Então a Bíblia é harmônica. Todos os profetas anteriores, eles profetizaram sobre o Cristo, sobre o Messias. Há uma simetria, não pode ter um pensamento diferente. E também, aqui em João capítulo 14, versículo de número 6, diz assim, isso é maravilhoso, né? Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero ler ainda, falando sobre essa simetria profética, dessa linha profética que aponta para o Messias. Eu quero que você acompanhe comigo em Atos capítulo 3, versículos 18 a 26. É um texto relativamente grande, mas ele é muito claro e muito explicativo. Ele é autoexplicativo. Ele diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas. Olha, como é importante você entender isso, como que a Bíblia é harmônica, é simétrica. Todos os profetas apontavam para Cristo, por isso ela é cristocêntrica. Então, havendo Deus falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, falando acerca de quem?
do Filho. O Filho fala hoje, mas todos apontam para o Filho. Então vou repetir, ele diz, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Sim, a todos os profetas, sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoaste, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então Pedro, no capítulo 3, no seu discurso, na sua pregação, ele vai falar explicitamente que a Bíblia é cristocêntrica, que todos os profetas falaram a respeito do Cristo. Todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para o Messias, para o Salvador, graças a Deus. Em Atos capítulo 10, Atos 10, 43, diz, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, graças a Deus. Olha que palavra, todos os profetas estão profetizando. Então, a Bíblia é harmônica, é simétrica, todos profetizaram apontando para o Emanuel, para o Salvador, para Cristo. Essa é a mensagem da Bíblia, não tem outra. Portanto, os profetas que foram enviados por Deus, isso tem que ficar clarinho aí para você, professor, para você, aluno da Escola Bíblica Dominical, você que é obreiro, você que é ensinador, tem que ficar claro isso. Que todos os profetas que foram enviados por Deus antes de Jesus, todos profetizaram acerca do Salvador. Até que, agora podemos ler Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, que declara, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso não é maravilhoso? Você vê como a Bíblia é cristocêntrica, como que os profetas profetizaram sobre o Senhor. E a parte final, então a parte final do nosso textuário, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então a Bíblia Sagrada em Hebreus, que é o nosso textuário, Hebreus capítulo 1, versículo 1, mas eu quero ler com você agora o versículo 1 até o versículo 3, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Glória a Deus.
Agora olha o que diz João, capítulo 1, versículo 17 a 18. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Graças a Deus. Não é uma coisa maravilhosa? E João 3,16 até o 18, que eu já várias vezes li com você, mas é maravilhoso, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E, como eu já li para você, João 14,6, que é uma declaração do Senhor Jesus, ele fala abertamente. Hoje o mundo fala que todos os caminhos levam a Deus, todo rio deságua no mesmo mar, toda religião é boa, mas Jesus, em João 14,6, declara: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus usa o artigo definido: eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou a verdade, não uma verdade. Eu sou a vida, não uma vida. Ele fala que ninguém aqui é ninguém, irmão. Ninguém vem. Eu já vi pregador, coitadinho, pregando, ninguém vai. Não, Jesus falou ninguém vai. Jesus disse ninguém vem. Porque para chegar ao Pai, para voltar o nosso contato com o nosso Criador, é através do Messias, através do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para chegar ao Pai, é através de Jesus. Graças a Deus. Portanto, por meio do Filho, o Verbo que se fez carne, a revelação de Deus chegou ao máximo. Esse é o máximo da revelação. Ah, mas eu ouvi dizer que tem outros profetas, outros... Irmão, o Senhor Jesus alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 24, versículos 24 e 25 está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Olha o que ele diz em Mateus 7, 5. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E também em Marcos 13, 21 a 23 declara: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vos vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Isso é um alerta que o Senhor Jesus, uma exortação do Senhor Jesus para mim e para você, porque hoje, na atualidade, está cheio de profetas, pseudos profetas e tanta coisa, mas é uma outra conversa, é uma outra palavra, não está em simetria com a Bíblia. O que eles estão pregando é um outro assunto. Qual é o assunto que os profetas da Bíblia pregaram? O Cristo, apontava para Jesus. Todos os profetas falavam sobre Jesus. E esses outros profetas, o que estão falando? Estão falando de outro assunto. Não tem nada a ver com os profetas da Bíblia. Então, a revelação máxima, o selo de Deus está na pessoa de Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Depois de Jesus não há necessidade de mais profeta, irmão. Acabou o ministério profético. Por quê? Porque Jesus é o selo da profecia. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne. Então, para que precisa mais desses profetas, que nem o Antigo Testamento? Não precisa mais. Em Jesus, então, com a vinda de Jesus, o Verbo que se fez carne, então cessou-se todo tipo de profetas que vêm após, não tem a ver mais com a palavra de Deus. Veja, eu não estou falando daquele dom espiritual da profecia, que é um outro assunto. Eu estou falando de ministérios proféticos. A Bíblia é clara que de Moisés a João
E aí o verbo se fez carne, a palavra se materializou. Então cessou aquele ministério profético do Antigo Testamento, porque não há mais necessidade. Eles profetizaram que o Messias viria. Por isso que é importante você entender Hebreus capítulo 1, versículo 1. Falou com os pais pelos profetas. E agora? E na atualidade? É através do Filho, é através do Senhor Jesus que declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus. Vamos agora então falar algumas coisas sobre o irmão que vai fazer o comentário, né? Esse é o trimestre, é o primeiro trimestre de 2018, janeiro, fevereiro e março, e o título da lição, o título geral desse trimestre é a supremacia do Cristo, ou a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Quem é o comentarista? É o pastor José Gonçalves. Quem é o pastor José Gonçalves? Ele é o pastor da Assembleia de Deus de Água Branca, no Piauí. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, capital do Piauí. Ele também é professor, ele é também formado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí e é conhecedor do grego, do hebraico, é professor de teologia sistemática e autor de vários livros. E nessa lição que nós estudaremos, nós teremos 12 lições. Então, diferente desse último trimestre, que foram 14 lições, esse trimestre nós temos apenas 12 lições, que você pode então ver no sumário da sua lição. Basta você abrir então no sumário da sua lição, você vai encontrar os temas que serão abordados. E a lição apresenta o texto bíblico em classe, que é importante você como professor, você como aluno ler. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 14. Há uma interação para poder fazer a introdução e os objetivos básicos. Eu vou apresentar os 3 objetivos básicos: pontuar a autoria, expor a superioridade de Cristo e mostrar a superioridade de Cristo. Nós temos uma rápida introdução e o primeiro tópico da lição: autoria, destinatário e propósito. Autoria. Bom, a carta aos Hebreus, não sabemos quem é o autor. Existe uma escola teológica antiga que aponta para o apóstolo Paulo como sendo o autor da epístola aos Hebreus. Tem gente até que vai pregar, fala: vamos ler aqui na epístola de Paulo aos Hebreus. Veja, não está claro se realmente foi o apóstolo Paulo. É plausível? É possível? É possível, mas a Bíblia não fala. Ali só está escrita carta aos Hebreus. Então, desde o início da era cristã, surgiram comentários sobre quem teria sido o autor dessa epístola. Clemente de Alexandria, que no final do século II atribuiu a epístola a Paulo. Então, isso é uma tradição antiga, né? No século II já se atribuía ao apóstolo Paulo. Então, o ideal é que a gente não atribua a ninguém, porque já como a Bíblia não fala, né, é diferente. Por exemplo, se você pega as outras epístolas, está lá já no preâmbulo da epístola: epístola do apóstolo Paulo a Tito, epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa não fala, essa está lá, epístola aos Hebreus. Então, por não falar o nome do autor, é mais prudente a gente também não falar. Mas também, como eu disse, desde o século II há essa tradição apontando para o apóstolo Paulo. Destinatário é claro, são os hebreus. Que hebreus? Hebreus messiânicos, judeus que haviam crido no Messias, mas que alguns estavam então sofrendo uma situação bastante delicada. Por exemplo, imagina aqueles irmãos que aceitaram o Senhor Jesus, estão firmes com Jesus, mas aí Jesus foi crucificado, né? Derramou seu sangue, eles creram. No dia do Pentecoste, Pedro pregou, eles se converteram, muitos já eram seguidores de Jesus. Mas imagina passando os anos, chegou no ano 40, por exemplo. Aí todo ano o judeu estava acostumado a subir no templo, oferecer holocausto, sacrifício, o culto judaico, as festas judaicas. Aí ele vê todos os irmãos subindo, todos os judeus subindo, e ele fez a vida inteira aquilo. Não ia, por quê? Porque
quem aceitou a Jesus não precisa mais fazer aquele sacrifício. Então isso era difícil culturalmente para eles. Imagina, passando, ver o seu vizinho subindo para Jerusalém. Então o judeu sentia numa situação difícil para ele, porque culturalmente ele nasceu e cresceu nesse ambiente de culto lá no templo de Jerusalém. Pelo menos até o ano 70, quando o templo estava em funcionamento, foi muito difícil para os judeus que tinham crido no Senhor Jesus não ser tentado a participar dos eventos no templo com os demais judeus. Então você percebe que a epístola aos Hebreus, ela vai confortar, exortar, mostrar para o povo judeu que Jesus, que tudo aquilo que estava sendo feito no templo eram sombras, e que Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote perfeito. Tá? Então realmente foi difícil culturalmente para o povo judeu que haviam crido no Senhor Jesus suportar essa força cultural que estava ali sobre eles, pelo menos até o ano 70, porque até o ano 70 o templo de Jerusalém estava em pleno funcionamento. Foi só no ano 70 que Tito destruiu o templo, no ano 70. Aí não tinha mais templo, aí mudou a situação, mas até o ano 70 foi muito difícil para os judeus resistir essa ideologia de culto ao templo. Então o destinatário, povo judeu, os judeus que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Qual o propósito então? Já falei, né? Exortar os crentes a permanecer na doutrina, na fé no Senhor Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote, superior às ordens sacerdotais da época. Bom, então, resuminho, sinopse do primeiro tópico. A autoria de Hebreus é desconhecida. Seus destinatários eram cristãos judeus. Seu propósito, exortar os cristãos a terem ânimo, a terem fé. Há um subsídio aqui muito interessante, que vale a pena você, inclusive, colocar para o seu aluno, porque vem autoria, destinatário, propósito, de maneira bem pedagógica. Você pode aplicar isso na sala de aula. Tópico 2 da nossa lição: Cristo, a palavra superior à dos profetas. Então, primeiro subtópico do tópico 2, a revelação profética e a antiga aliança. Bom, ao falar então dessa supremacia de Jesus, o autor aos Hebreus, primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado. Como que Deus falou no passado? Através dos profetas. E no presente, através do Filho, Hebreus 1:1. Então ele vai fazer essa explicação em relação do antigo, muitas vezes falou através de muitas maneiras, através dos profetas. E a revelação profética na nova aliança é Jesus, Jesus através do Filho, do herdeiro de todas as coisas. Então ele falou através, no antigo pacto, através do seu próprio Filho, do herdeiro de todas as coisas. E Cristo é a revelação então final. Eu já falei muito isso no preâmbulo, na abertura, no comentário do nosso textuário. Cristo é a revelação final. Então o resuminho do tópico 2, da antiga à nova aliança, Cristo é a revelação plena de Deus Pai, por isso ele é superior a todos os profetas, e todos os profetas falaram sobre ele mesmo. Há um subsídio aqui falando sobre alguns elementos da nossa revelação bíblica. Eu acho importante você compartilhar com os seus alunos sobre o subsídio lexicográfico. Ele fala sobre revelação, a revelação bíblica, a revelação progressiva. Então é um assunto teológico interessante para ser comentado com seus alunos. E o tópico 3, para encerrar a lição: Cristo superior aos anjos. Que lindo, né? Quer dizer, Jesus é superior aos profetas, é superior ao antigo pacto, mas também é superior aos anjos. Cristo superior em natureza e essência. E você vê isso logo no capítulo 1, né? Você vê isso no primeiro capítulo aos Hebreus, quando ele fala que Jesus é superior. E realmente, se você ler aqui no capítulo 1, ele fala: nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, se ele é o Criador, é óbvio que ele é superior aos anjos, né, irmãos? É óbvio.
Então, a cultura judaica via assim os anjos como seres de uma ordem superior, né? Muito superior aos seres humanos. Mas aqui ele vai apresentar então Jesus, principalmente no versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então é superior a todas as criaturas espirituais. E Cristo é a revelação final. Isso é importante que você saiba. Depois de Jesus, então, o resto completamente supérfluo. O principal é Jesus. O verbo se fez carne, a palavra se materializou. É em Jesus que nós somos salvos. É na palavra de Jesus que temos vida. Então, o resto é resto. Então, o importante é a pessoa de Jesus. Cristo, então, é a revelação final. É importante, então, que você compreenda essa lição, entendendo que Jesus é a revelação superior a tudo. E o resuminho da lição 3. Jesus Cristo é superior aos anjos em relação à natureza, essência, majestade e deidade. Então, olha, Jesus é superior a tudo. Cristo é superior em majestade e deidade. Por isso que ele é a revelação final. Então, Jesus, depois que o verbo se fez carne, porque ele é superior a todas as potestades angelicais. Há um subsídio teológico que vai falar sobre os anjos, que você encontra na sua Bíblia de estudo pentecostal. E finalmente, então, o encerramento da lição. O autor dos Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento. Desde os primórdios da igreja, valeu-se os ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Aliás, a Epístola aos Hebreus foi essencial, especialmente para os crentes de cultura judaica. Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, então, fez um uso amplo das exortações encontradas na carta. Então, ele falou muito sobre o valor espiritual da epístola. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, parabéns para você que está iniciando essa nova lição, para você professor, para você aluno. Eu espero que realmente você possa se preparar, se capacitar para ministrar uma aula abençoada nesse domingo. Que realmente seja a bênção de Deus, que o teu aluno tenha prazer. E eu quero agora também pedir para você incentivar o aluno a ler a carta aos Hebreus. Divide a carta, se for o caso, os capítulos, e incentiva os teus alunos a lerem toda a carta aos Hebreus. É muito importante que ele faça isso. Você só tem 13 capítulos. 13 capítulos apenas. Então dá para você. São 12 lições. Quase que daria um capítulo por lição. São 12 lições, então tem que ler 2 a mais. Mas incentiva o seu aluno a ler a epístola. Aproveita a oportunidade, porque nós não teremos oportunidade de estudar a epístola aos Hebreus novamente nos próximos anos. Então, aproveite no início desse ano 2018, faça um propósito de ler toda a Bíblia, mas incentiva o teu aluno a ler a carta aos Hebreus. Toque-no para que ele tenha o prazer, o desejo, que a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos limpa, nos lava. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe de acessar o nosso site www.professoralberto.com.br. Acessa e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas continuem também tendo a oportunidade de estudar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.